Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando na área com mais um vídeo aqui pro canal Detetives Vascaínos. Hoje, sexta-feira, né? Dia 6 de outubro, que antecede aí essa partida aí diante do São Paulo em São Januário amanhã e que vai pegar fogo, o jogo de gigantes. O Vasco precisa mais do que nunca dessa vitória se quiser se afastar de vez, cada vez mais, né, da zona de rebaixamento. E esse jogo é de suma importância. O Vasco pode pegar um elevador, né, ganhar posições aí cruciais para essa guinada no campeonato. A gente explica isso daqui a pouco para você, assim como vamos falar do aporte da 777 que continua pingando nas contas do clube, e falar também do São Paulo, nosso adversário. Vou trazer aqui um setorista, como de praxe, que vai contar aí, vai trazer para a gente as últimas informações sobre o tricolor paulista. Antes de mais nada, meus amigos, vocês já sabem, aquele pedido especial, aquele pedido de sempre, aquele pedido esperto. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Seja mais um inscrito no canal. Você que assiste aos nossos vídeos e ainda não é um inscrito, faça isso, por favor. Bom, galera, vamos começar esse boletim de hoje. Antes da gente entrar no duelo propriamente, né, de Vasco e São Paulo, vamos falar do aporte da 777, né? Essa situação que meio que polemizou nas últimas horas, né? A 777 atrasou demais, né? Houve aí uma discussão muito grande que o Vasco poderia ter feito uso do contrato, né, ter solicitado aí, pedido, né, novamente as ações, né, para que pudesse ter um certo comando aí, né, tivesse de repente solicitado a 777 uma reclamação formal, mas fato é que a coisa ainda não aconteceu. O Vasco estreitou essa relação com a 777, não quis entrar muito em polêmica e, com isso, aguardou os aportes acontecerem. Ontem aconteceu um aporte de cerca de 40 milhões, né? Hoje, pela manhã, entrou um aporte de 36 milhões, né? Uma transferência de 36 milhões de reais, e ainda é aguardado, né, mais aí outra transferência na casa entre 34 a 40 milhões, que juntando aos 16 milhões que foram adiantados, né, na janela de transferências, vai ficar aí na casa dos 126 milhões de reais, já com aqueles juros embutidos, né, por conta daquela demora aí. Fato é que a situação, ninguém sabe o que aconteceu para estar ocorrendo esse pinga-pinga, né, digamos assim, né, o pagamento em doses homeopáticas, mas fato é que nem a 777, nem o Vasco comentam assuntos financeiros, né? Então a gente vai ficar aguardando um posicionamento aí quando o dinheiro estiver totalmente aí nas contas do Vasco, saber aí, né, ouvir uma versão do Vasco, porque não tomou providências, ouvir por que a 777 aconteceu esse atraso, né? E é o que eu disse ontem no vídeo, né? Esse atraso, mesmo que a 777 quite, né, esse pagamento integral, fica aí uma imagem meio arranhada, né, do Vasco no mercado, né? Que o Vasco já está com esse transfer ban aí na FIFA, está devendo a alguns clubes. Então os empresários, os demais clubes, agora na próxima janela de transferências, né, a partir de janeiro, já vão começar a ficar, né, meio cabreiro com toda essa situação que se criou. E até para os próximos aportes aí que ainda vão acontecer. Mas fato é que o Vasco está aguardando mais um valor aí, o valor final restante para fechar essa questão do aporte da 777, que era prometido para setembro, ficou para outubro agora, né? Então, foi aí no apagar das luzes, nos acréscimos. Bom, galera, vamos deixar esses assuntos de bastidores de lado, né? Porque é o que eu falei ontem. É uma pena isso ter acontecido justamente num período, né, que coincide com o Vasco buscando aí a sua reabilitação no campeonato. O Vasco
precisa mais do que nunca se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento. Não é só vencer o São Paulo, o Vasco tem que vencer o São Paulo e continuar essa sequência, porque perdeu já muito ponto. Então é corda esticada o tempo todo. E por isso, esses assuntos, quer queira ou quer não, né, sempre incidem aí no grupo, né? Então acabam minando, né? Porque o jogador realmente fica nessa hora um pouco preocupado. Então tem que ter aí uma blindagem sobre essa situação. E por isso o Ramon Dias conversou bastante com a galera, né? Papo olho no olho, quer os seus jogadores tranquilos, sabe que é um momento decisivo que o Vasco entra no Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa mais do que nunca dessa guinada. E para vocês terem a dimensão de quanto é importante essa vitória do Vasco amanhã, né, diante do São Paulo, como vocês podem ver na tabela, o Vasco hoje tem 26 pontos, né? E hoje está jogando olhando para o Goiás, o Santos e o Internacional, que são aí os 3 times acima dele, né? E uma vitória sobre o São Paulo, o Vasco pode ganhar 3 posições na tabela. É isso mesmo. Por quê? O Goiás vai jogar em casa com o Bahia, né? Um empate aí, por si só, né? E o Santos vai enfrentar o Palmeiras também, um empate aí por si só. E, associado a isso, o Internacional vai jogar o Grenal, né? Então, uma derrota do Inter com os empates de Santos e Goiás aí, e o Vasco vencendo o seu jogo, o Vasco vai a 29, empataria com o Internacional, subiria 3 posições aí e ganharia essa posição do Inter por conta do número de vitórias, né, que o Vasco teria com essa vitória, contra o São Paulo teria 8, né, contra 7 do Inter. Então, é muito importante que o Goiás e o Santos não vençam os seus jogos. Eles podem até empatar, mas desde que não vençam os seus jogos aí. E o Vasco faça o seu dever de casa e o Internacional seja derrotado pelo Grêmio. Enfim, essa combinação toda aí, né, uma combinação totalmente possível, pode fazer com que o Vasco pegue um elevador aí e suba aí 3 posições. E aí sim, vai ter a data FIFA aí para o Ramon Dias ajeitar essa equipe, né, cada vez mais, e poder aí, no próximo jogo contra o Fortaleza, depois vem o clássico com o Flamengo, né, e depois vem até o jogo com o Inter, conseguir aí uma guinada no campeonato. E é por isso que eu digo, esse mês de outubro é um mês super decisivo. E para fechar, ainda vai jogar contra o Goiás, nesse jogo aí de 6 pontos. E a gente espera que o Vasco, quando jogar contra o Goiás, já jogue aí pensando em posições maiores. Mas é o que eu digo, é uma coisa de cada vez. E é por isso que o Ramon Dias bateu um papo com a galera lá, treinou bastante os seus jogadores, orientou, ajustou e cobrou bastante ofensividade da sua equipe, jogando com recomposição e explorando principalmente os lados de campo. Gabriel Peck e Verratti vão ter aí um papel preponderante nessa puxada de ataque do Vasco, isso junto com o Paulinho e o Prachedes, né? Ele cobrou também bastante movimentação dos seus laterais, que é os laterais chegando à linha de fundo, né? E, claro, fazendo aquela recomposição. A grande dúvida do Ramon Dias, óbvio, né, meus amigos, continua sendo entre o Payet e o Marlon Gomes, porque hoje o Payet, né, hoje o Marlon Gomes, aliás, tem melhores condições físicas, claro, do que o Payet. E é um jogo também muito decisivo. Então, a ideia do Ramon, de repente, é colocar o Payet no segundo tempo, no decorrer de jogo. De qualquer forma, ele está aí de sobreaviso, pode perfeitamente também iniciar de titular. Até porque o Ramon a gente pode esperar tudo. Amigos, se nada mudar, né, o Vasco deve entrar em campo da seguinte maneira. O Léo Jardim no gol, o Pumita na lateral direita, o Maico aí, que é a peça nova aí nessa engrenagem por conta da saída do Medel, né, foi expulso, e o Léo na zaga, lateral esquerda com o Lucas Piton, o meio campo aí com o Zé Gabriel, o Prachedes, o Paulinho, e aí a dúvida, Marlon Gomes ou Payet, e no ataque, o Gabriel Peck e o Verratti. E aí, pra você, tá de bom tamanho? Dá pra vencer o São Paulo? Então, opine aí. Bom, galera, mas aqui também tem informações
do nosso rival do São Paulo, que já desembarcou aqui no Rio de Janeiro hoje, no final da tarde, né, no início da noite. Está aí preparado pela equipe, pelo treinador, o Dorival Júnior, que conhece bem o Vasco da Gama. Bom, o São Paulo vai ter aí alguns desfalques importantes e vem também com mudanças. Eu vou trazer aqui o Marcelo Bacejo, que é o repórter da Gazeta Esportiva, um competente repórter, um jovem repórter. Ele vai trazer aqui as últimas informações aí, atualizar as informações da equipe do Dorival Júnior. Fala aí, Marcelo. O São Paulo enfrenta o Vasco da Gama neste sábado às 6h30 da tarde em São Januário pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior tem 3 desfalques importantíssimos. Caleri, Rafinha e Beraldo terão de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos e não jogam contra o Vasco da Gama. 3 titulares. A tendência é que o São Paulo entre em campo com aquilo que tem de melhor, exceto por esses 3 jogadores, Caleri, Rafinha e Beraldo. O tricolor vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e tenta embalar na competição para terminar com a melhor posição possível, até porque cada posição que o clube sobe na tabela, ele aumenta em R$2 milhões a premiação vinda da CBF. Mas vale lembrar que o São Paulo ainda não venceu fora de casa. São 11 jogos como visitante e o tricolor não conseguiu conquistar um triunfo sequer. É mais um tabu que o São Paulo tenta quebrar na temporada de 2023, mas não será fácil porque o Vasco joga em casa, terá o apoio de sua torcida e precisa reagir para escapar do tão temido rebaixamento. Bom, e só para complementar as informações do Marcelo, eu peguei com ele também a provável equipe que o Dorival Júnior deve mandar a campo. O São Paulo deve chegar com Rafael, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista. O meio aí com Pablo Maia, o Alisson e a possibilidade do James Rodrigues entrar no lugar do Wellington Rato e o Rodrigo Nestor. E lá um pouquinho na frente o Lucas e o Luciano. Há uma grande possibilidade do James Rodrigues jogar aí como um falso 9 no lugar do Wellington Rato. Então, a gente vai esperar, vai ser um grande jogo, né? Comento aí que o Dorival Júnior quer dar minutagem ao James Rodrigues. Olha, vai ser um jogão. A gente espera que o James Rodrigues não faça essa partida, né? Que ele está aí propenso, né, a querer fazer. Não se engrace diante do Vasco. Bom, meus amigos, então é isso aí. Tô fechando mais um boletim dessa sexta-feira. A gente espera aí que o Vascão aí consiga essa grande vitória e possa subir na tabela. Só depende dele para permanecer nessa Série A de 2024. Então, comente aí você o que você está achando desse jogão, quais as suas expectativas, o que você está achando desse atraso que aconteceu aí da 777, enfim. Comente tudo aí, vamos interagir. Um grande abraço e até a próxima!